Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Caminhando para a Luz hoje, segunda-feira, para lermos e partilharmos o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho deste dia é de Marcos 1, de 14 a 20. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhe disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu, que estavam na barca consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, o Evangelho nos convida a meditarmos e a proclamarmos até que isso se torne verdade na nossa vida. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está próximo. O Evangelho deste dia nos convida a colocarmos isso em prática, esse anúncio em prática no nosso caminhar. Ele começa falando que depois que João foi preso, Jesus foi para Galileia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. O Evangelho desse dia nos convida a meditarmos que o fato de João ser preso foi um marco para que Jesus saísse na sua vida pública. No anúncio do Evangelho, porque o anúncio do Evangelho, a nossa conversão, nos leva a sermos praticantes da justiça, nos leva a desejarmos a liberdade dos presos, principalmente dos presos injustamente são presos. Nos leva a anunciarmos esse Evangelho para que seja possível que o cego tenha visão, que os presos sejam libertos, que a graça do Senhor alcance a todo. Por isso nós somos convidados a meditarmos não somente nesse Evangelho, mas a colocarmos ele em prática, esse anúncio. Porque é o conhecimento da palavra que coloca em nossos corações o desejo, a vontade de colocarmos a palavra de Deus, o Evangelho, em prática. Se não houver quem anuncie a palavra, como muitos saberão, como muitos desejarão ser praticantes dessa justiça. Então Jesus não se prende ao fato de João ser preso, porque João é aquele que veio antes dele anunciar a sua vida, abrir os caminhos. Jesus não se prende a esse fato, não, mas ele entende que é hora de sair e anunciar o Evangelho. E o Evangelho nos convida para isso também, para sairmos e anunciarmos a boa nova, para dizermos ao irmão: convertei-vos e crede no Evangelho. Porque assim, anunciando a boa nova, chamando os outros, convidando uns aos outros à conversão, a acreditar no Evangelho, é que o reino de Deus se aproxima de cada um de nós, que o reino de Deus se manifesta no nosso meio. Então que essa segunda-feira seja para isso, para seguirmos Jesus, que deseja fazer de cada um de nós pescadores de homens, seja qual for a sua profissão, da mais simples, um pescador, um pedreiro, um professor, um servidor público, uma dona de casa doméstica. Hoje o Evangelho nos convida para anunciarmos o Evangelho. Ele nos convida para sermos homens, mulheres, pescadores de alma. Para não nos deixarmos ou nos agarrarmos na nossa dificuldade, não. Hoje o Senhor nos convida a meditarmos nesse anúncio do Evangelho, a caminharmos junto com Ele e a sermos pescadores de almas.
Então, seja o que você estiver fazendo, se disponha a isso, a meditar e a colocar o Evangelho em prática, a sermos seguidores de Jesus, mas principalmente a partirmos nesse anúncio do Evangelho. Como o Evangelho termina dizendo que eles deixaram o pai e a barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Anunciemos no nosso meio, anunciemos nesse dia, convertei-vos e credes no Evangelho, porque o reino de Deus está no nosso meio. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.